Então está começando mais um episódio do Singularidade, episódio 7. Hoje vamos falar sobre feminismo. Estou aqui com Hércules Martelli. Boa noite às convidadas, convidado. E sentindo o fato do Tiagão, né? Tiagão. Ô, Tiagão. Tiagão tá estudando hoje. Diz ele, né? Diz ele. Bem justificada a pauta. Volta aí, Tiagão, volta aí. Estou aqui também com Gabriele Magalhães. Boa noite. Gabriela Scala. Boa noite. E tá aqui também, ouvindo aqui com a gente, o Rogério. Boa noite, galera. Então, só dar uns recadinhos antes, falar da página no facebook.com/singularidadepodcast. Você pode dar seu feedback. Também pode enviar e-mail pra gente, singularidadepodcast@gmail.com. No soundcloud.com/singularidadepodcast, você também pode comentar lá, acho que é até mais fácil, né? Que você tá ouvindo por aí mesmo. Quem usa o iTunes também, o iOS, você pode comentar pela plataforma também. Legal? Então vamos para a pauta. Eu queria saber de vocês, qual foi o primeiro contato com o feminismo? Sem cerimônias, gente. Você me dá a palavra? Eu faço a palavra. Você primeiro, né? Bom, eu acho que desde pequena a gente é posta, assim, em certas situações que precisam do feminismo, né? Desde, por exemplo, os brinquedos de criança. Os brinquedos de menino são muito mais legais do que os brinquedos de menina. E a gente tá sempre, não, mas você tem que brincar de casinha, você tem que brincar de Barbie, você tem que brincar com coisas de cozinha. E eu acho que desde aí a gente já, pelo menos quem tem uma certa percepção, já vê que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o quê. E eu acredito, mas a minha experiência, assim, mais marcante, que eu fui procurar mesmo, que eu me incomodei, foi quando eu tava no ensino médio e uma menina tava num churrasco e ela saiu com 2 rapazes e ela foi assediada por eles. Violentada, na verdade. E deu problema judicial e tal. E no final das contas, ela saiu com uma errada. E eu fiquei indignada, assim. Eu falei, mas isso não pode. Não pode ser isso, né? E acho que foi a experiência que eu falei assim, gente, precisa de alguma coisa. O que tá acontecendo, né? Então, depois desse caso, você foi pesquisar sobre o assunto? Sim. E comecei a me envolver e procurar vídeo também. E perceber mais essa coisa do machismo. E você? Bom, como a Gabi já disse, eu falo que às vezes eu brinco com o pessoal que eu nasci feminista. Mas por essa coisa de quando eu era pequena, eu nunca fui uma menina que queria ficar muito brincando de casinha, aquela coisa, todo mundo... não, você tem que usar vestidos, você tem que gostar de rosa. E quando eu fui crescendo, também no ensino médio, eu tinha muitos problemas com o meu corpo, com a aparência, com a questão de me aceitar do jeito que eu sou. E um dia, rolando o feed do Facebook, eu vi uma menina mais gordinha, tinha postado uma foto, e com a legenda bem simples, escrito "Ame seu corpo". E aí, embaixo tinha um link de uma página de um movimento feminista com essa proposta. E nisso também, comecei a pesquisar, comecei a entender do que se tratava o movimento e das várias coisas que abordam de aceitação e da questão de, por que mulher pode isso ou não pode? Por que vocês acham que muitas vezes o movimento é taxado de uma forma negativa? Falta o pessoal procurar mais sobre isso? Eu acho que falta uma visão de entender do que realmente se trata o feminismo. Não aquela coisa de achar que, como a Gabi pontuou na questão da amiga dela que foi violentada, e por que é culpa da mulher? Sabe? Às vezes você tá andando na rua, você tá com shorts mais curto, um cara que tem idade, assim, pra ser seu pai, olha pra você... Não é nem questão de idade também, mas aquela coisa de olhar pra você de uma maneira... Nossa... Não é uma coisa... Tem uma mulher passando. É uma coisa normal. Ela é um ser humano, assim como você. E... É muito taxado. É muito... Não sei muito bem me colocar nessa questão. Mas é uma coisa que é muito imposta. Tipo, mulher tá errada.
É uma coisa social. Eu acho que as pessoas se chocam, né? Porque é uma ruptura. E como todo movimento de ruptura, de questionamento, choca as pessoas. É natural. E eles pensam, nossa, mas como assim? Pessoas que não tinham voz estão tendo voz agora. E estão se incomodando com essas questões. Isso eu acho que talvez assusta um pouco. Sim, assusta. E é própria do machismo, né? Porque tá tão impregnado na sociedade que até mulheres se assustam. Até mulheres. E a gente não pode culpar essas pessoas. Eu acredito nisso. Porque a gente tem que mostrar, né? Qual é a ideia do movimento. É uma questão que sempre teve ali. Então as pessoas vão se assustar quando alguém chegar e falar, não, tá errado. Não é assim. E é difícil mesmo. É uma coisa cultural, né? Sim, com certeza. O machismo. Sim. Leva muito tempo, né, Hércules, pra se mudar uma Com coisa certeza, né? Ainda mais nesse último século, né? Que a gente teve a ebulição de tanta coisa e a gente ainda não digeriu tudo, né? Então a gente acha que a gente tá no século XXI, na verdade a gente tá no puxadinho do século XX ainda. Minando ali, ó. Com certeza. E acredito que, voltando na pergunta do Guilherme, aí eu acho que a gente vai entrar em um embate, né? Na questão por que o movimento, muitas vezes, ele não é levado a sério, né? Acredito, Guilherme, que assim, o movimento feminista acho ótimo, acho tremendo. Ele traz pautas super importantes e super atuais, né? Porque a localização da mulher na sociedade hoje é algo latente. Depois a gente vai entrar em outras questões, mas acredito que, sintetizando a resposta para você, na minha perspectiva, o pós-2013 foi uma coisa violenta para os movimentos sociais no Brasil. Por quê? A gente vinha, até esse ano, sempre de uma percepção de que as militâncias aconteciam em torno da esquerda. Vamos falar da maneira binária, clássica, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Tá né? bom. De repente, em 2013, muita gente viu que a militância é algo que pode trazer frutos, né? Trazer resultados, abranger alguma demanda e começaram a se politizar. Só que nessa de todo mundo se politizar, todo mundo escolher um lado, todo mundo escolher um time, muita gente entrou sem um embasamento sólido sobre aquilo, né? Então o que acontece? O pós-2013 lançou movimentos vazios, né? E eu falo isso desde no âmbito do feminismo, desde no âmbito da esquerda marxista também, porque falam do marxismo cultural, a direita fala desse marxismo cultural. Infelizmente, cara, a gente tem que aceitar algumas coisas que eles falam, porque parece que é descolado, falar, poxa, eu leio Marx, né? Aquela coisa do universitário que conhece. Esquerda pós-moderna, né? E entra daí a minha grande crítica atualmente, que é essa esquerda pós-moderna, que é uma esquerda que já vê a coisa da luta ou melhor, não vê a luta de classe como uma coisa para se alcançar o resultado da revolução. A revolução não é mais o projeto da esquerda pós-moderna, né? Então acredito que os movimentos estão muito dissolvidos em pautas individuais. E nisso você perde a essência daquilo que é o propósito real dele. E nessa de pautas individuais entra todo egoísmo, entra toda individualidade, entra tudo aquilo que a pessoa acha para ela que é uma verdade, mas que muitas vezes não condiz com o discurso do que é o movimento, né? Então acredito que um pouco é isso também. Falta embasamento, né? Um monte de achismo, né? É uma percepção minha. Posso estar enganado, quero estar enganado, mas não vejo com bons olhos, cara. Não vejo. Até nos últimos anos, tinha um cara que eu não engolia, mas eu acho que eu não entendia. Daí vocês vão me falar a posição de vocês. Não é campanha pré-eleitoral, nada, mas o Ciro Gomes. Cara, o Ciro é um cara que tá no centro, puxadinho pra esquerda ali um pouquinho, né? Mas ele falava tanta coisa que eu não me descia, assim, sabe? De repente eu comecei a revisitar ele, cara, e comecei a entender umas coisas. E ele falou uma coisa muito certeira. Falou, a esquerda tem que voltar a ler. Porque a tradição da crítica é nossa. De repente a gente tá perdendo isso por um discurso vazio de ódio, de ficar esbravejando palavras que não quer dizer nada.
onde que a gente chega com isso? Então é um cara que tá ganhando minha empatia, né? Não conheço ele tão a fundo ainda, mas tô gostando de algumas coisas. Pra gente tentar se unificar de novo, né? Não conheço muito dele, não posso. Nordestino, arretado, tá bom. Tem alguns dados aqui, vamos lá. A gente estava fazendo a pauta, eu e a Gabi, né? Pedi ajuda dela. Ficamos chocados aí com A parte assustadora de tudo. Então, um levantamento feito pela revista Heads monitorou comerciais da Rede Globo e Megapix, as maiores empresas do setor da TV aberta e fechada, né? E nisso eles chegaram à seguinte conclusão. As mulheres são protagonistas em apenas 16% desses comerciais, né? Contra 25% dos homens. E adicionando a análise de raça, a disparidade fica ainda mais gritante, com apenas 1% negros protagonistas no universo masculino e 7% no feminino. Na opinião de vocês, qual que é a importância de se sentir representado nos meios de comunicação? Pesado. Eu acho complexo. Você disse que é 7% de mulheres negras. Isso. Então, eu, assim, não quero tomar o lugar de fala das mulheres negras. Mas eu acho isso preocupante, eu não acho positivo, 7% de mulheres negras. Porque a gente sabe que a objetificação da mulher negra é muito grande. Então, eu não acho isso positivo. Eu acho que tinha que sim, que ser igual e na mesma proporção, homens e mulheres. Ou pelo menos perto. Eu não acho isso positivo. E eu acho que o capital é complicado, porque o capital se apropria dessas coisas. Da objetificação da mulher negra. E vendo sempre a mulher como objeto de consumo mesmo, de homens. E qual é o dado das homens e mulheres brancas? No total, né, 16%, né, das mulheres e 25% dos homens. O restante é de produtos, da família e tal. Uhum. A maioria dos produtos apresentados, né, nos comerciais. É que a gente tem que ver essa porcentagem, porque o público-alvo, por exemplo, qual é o tipo de produto oferecido? Produto de limpeza doméstico para as mulheres? Ou, por exemplo, cerveja? É a mulher gostosa, né, oferecendo a cerveja e pro homem consumir? Por que não a mulher também consumir? Então, é complexo. Acho que o capital é complexo, né? Ele se apropria desses problemas e dessas questões e torna tudo muito... como eu posso dizer? Ele explora, né? Essas questões. Eu concordo com a Gabi no que ela disse nessa questão da objetificação da mulher. E tem uma outra questão também do capital se apropriar dessas situações, que é, talvez, eles dão visibilidade para a pessoa, mas não pela questão de vamos ajudar essas minorias, vamos explorar isso de uma maneira positiva. Bom, vou apoiar porque essa minoria vai achar que eu tô apoiando a causa dela. E aí o que acontece? Você acaba comprando uma falsa ideia daquilo. Ele não tá te ajudando em nada, ele só quer te levar ao consumo de um produto que tá nem aí pra você, pra sua causa, o que essa minoria passa e o que ela quer passar nessa situação de ser representada na mídia. É muito delicado, muito complicado, porque o capitalismo ele tem isso, né? Tudo transformar em dinheiro, lucro, lucro, lucro. E acaba perdendo realmente a essência daquilo que é pra ser passado. Sim, e se apropriando da fragilidade das pessoas, né? Porque Sim. Atualmente a gente tem visto que tem muitas propagandas se direcionando a pessoas trans e negros e... muitas coisas assim. E o feminismo mesmo em si. Tudo as propagandas são feministas. É uma falsa representatividade. Sim, e assim... complicado. Por que isso? Para as pessoas consumirem cada vez mais. E é isso, gente. Apesar de que eu acho positivo, sim, ter produto para essas pessoas e falar que elas podem, sim, usar isso. Mas eu acho que não é porque a empresa tá disponibilizando esses produtos que elas têm que usar. Elas têm que usar porque elas são livres. E elas usam o que elas quiserem, o que elas bem entenderem. Então, às vezes, surte um efeito negativo, né? É complexo. Dependendo da situação real. Eu citei faz um tempo e o vídeo é um rebuliço tremendo. Pablo Vittar. Né? É um artista que tá no mainstream.
fazendo música do mainstream, na lógica do mainstream, só que para uma minoria que às vezes tá sendo representada por ele, mas assim, eu falei pro Guilherme, quando a gente conversou sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente carrega uma bandeira com as caronas que a gente toma para chegar nos lugares. É bom ele com essa visibilidade toda? Não sei. Porque assim, as pessoas que ele toca, tá sendo tocado muito mais, acredito eu, pela essa coisa do sucesso, do momentâneo, enfim. E quando passa, o que fica? Acho que o público que tá aberto a ouvir isso, estaria aberto para ouvir ele em qualquer lugar. Agora, esse público que tá tendo acesso a ele por conta dessa abrangência, não sei até que ponto que isso aí pode tocar as pessoas. Uma dúvida minha mesmo, não sei. Seria interessante, talvez, ele abrir as portas para uma galera mais verdadeira, talvez? Na verdade, aí entra a minha opinião pessoal agora, né? Acredito que ele tem que buscar outras vias de divulgar o trabalho dele. É pesado? É radical? Mas é a minha opinião. Acho que a cena independente para ele cabe muito mais. Apesar de não fazer muito a lógica que eles querem seguir, porque eles querem ganhar dinheiro. Sim, a cena independente Tudo girando em torno do capital. É complicado. Até ser independente, né? Chega uma hora que você tem que fazer certas escolhas. Com certeza. Sim. Uma grande parte da sociedade, igual a Gabi citou no começo ali, tende a culpar a vítima, né, em casos de violência contra a mulher. O que vocês acham que pode ser feito para evitar isso? Eu sou meio contra, assim, colocar lei em tudo. Eu acho que o direito tem que ser usado em último caso, assim. Eu acho que a maneira mais correta seria a conscientização, né? Isso a gente faz. A gente busca. Eu acho um pouco a reeducação. Tem muitas situações que, se as pessoas parassem para analisar um pouquinho, por mais que não concordem com a independência da mulher, com o feminismo, não sei o quê, são coisas pequenas, do dia a dia mesmo. Porque, nem a Gabi falou sobre a questão do público, das propagandas. O que produto de limpeza para mulher? Sabe? São coisas pequenas, mas daí que gera é uma coisa boba que pode levar à violência dentro de casa. Se uma mulher chega pro marido e fala, não, você vai lavar a louça, ele vai olhar pra cara dela e vai falar, mas isso é coisa de mulher? Então por que é uma coisa de mulher? É muito complicado essa questão da violência, porque é banalizada. A violência contra a mulher, querendo ou não, é banalizada. Isso tá mudando, infelizmente aos poucos, mas é uma coisa que se torna banal, porque, mas a minha avó apanhava, a minha tia apanhava, e é muito difícil, muito difícil. E talvez a maneira mais correta é levar pras crianças isso mesmo. E eu não falo de uma maneira radical, né, de chocar, assim, porque criança tem que ser mais delicado, né? Mas assim, ensinando meninos que as tarefas têm que ser divididas, que não é coisa de mulher, que carinho, demonstração de afeto não é coisa de mulher, né? Coisa de ser humano. É coisa de ser humano, é coisa, né, pele, questão de... E até nas profissões, assim, e preparando as pessoas, porque uma hora isso tem que chegar, né? Uma hora é um fato que as pessoas são todas iguais e têm as mesmas capacidades. É todo mundo aceitar isso, né? Vai um tempão. Mas é um processo muito grande, que vai chocar muita gente, e vai demorar um pouco pra gente colher os frutos disso, mas é aos poucos, é uma luta diária. Eu acredito que seja uma luta diária. A questão de profissões... Na minha sala, eu faço agronomia, então na minha sala a gente tem 70 alunos, 10 são mulheres para 60 homens. E no começo eu percebi muito essa questão de, às vezes, os meninos olharem, mas nossa, eu vou competir com uma mulher no mercado de trabalho. Sendo que a gente tem a mesma capacidade, uma coisa que eu sou capaz de fazer, eles também são. Sim. E às vezes não entendem isso, fica uma coisa de, nossa, mas por que você não vai fazer uma coisa de mulher, uma profissão mais voltada? É muito complicado. E acaba gerando uma violência, às vezes, verbal.
Se uma menina se coloca numa posição na sala de dar uma opinião, de falar o que ela sabe sobre aquele assunto, os meninos já fecham a cara, porque, uma menina sabe... Não é que saiba mais, mas talvez estudou, pesquisou um pouco mais e sobre aquele assunto tem mais conhecimento. É bem pesado. Tem uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Dentro do feminismo, quem é representado? São as mulheres enquanto gênero, as mulheres enquanto sexo biológico? Como que é isso? Eu acredito que não, no meu ver, né? Não são só as mulheres. Em questão de gênero ou de questão biológica, mas todo ser humano que luta por uma igualdade. E uma equidade, na verdade, não, nem igualdade, mas uma equidade. É uma questão que talvez um homem tem um problema com questão ao machismo. Então o feminismo não tá ali só para as mulheres, mas também para todo ser humano que sofre com isso. Que é uma coisa real, essa questão também de coisa de menino e coisa de menina. Talvez o menino seja um pouco mais sensível, tem essa coisa mais dentro dele e todo mundo fala, nossa, mas você não pode ser assim. Sim, exatamente. Interessante. Tem uma fala do Cortella. O Cortella, ele tem umas coisas bem legais. Que ele diz, né? Um vídeo que viralizou, na verdade. Que ele fala que o feminismo não é o contrário do machismo, né? Na verdade, o feminismo é mostrar que as mulheres são tão importantes quanto os homens, né? Porque quando a gente fala dos ismos no século XX, é muito pesado também, né? A gente já leva a ideia do extremo, mas no feminismo não é isso, né? É justamente o equilíbrio entre essas questões. Agora, é interessante esse ponto de vista aí, né? De trazer que tá aberto para todos. Mas eu já acho que lugar de fala tem que ser da mulher. É da mulher. Sabe, assim, por exemplo, você citou o vídeo do Cortella, né? Tem outras pessoas que têm um discurso tão melhor, sabe? E qual viralizou? Então. O do Cortella. Por ele ser homem. Por que ele já ser entra homem. a questão do machismo. Sim, e é triste, sabe? Sei lá, eu acredito que tem que respeitar esse lugar de fala. Eu concordo com a Gabi nessa pontuação. Como eu disse antes, é uma questão, assim, social, que não é só das mulheres, mas o lugar de fala realmente é das mulheres, porque é uma luta muito mais feminina do que masculina, porque, querendo ou não, o homem na sociedade, ele já tem essa capacidade de ser visto, de ser ouvido, ser respeitado, que é uma coisa que... Respeitar uma mulher que, numa posição social, é muito mais complicado que respeitar um homem nessa mesma posição. Mas nesse lugar de fala cabe uma trans? Eu acho que sim. Porque ela tem questões femininas, entende? Ela, enquanto, sei lá, ser de vontades e manifestações, ela é uma mulher. Eu acredito que sim. Porque ela sente como uma mulher, ela tem problemas. Claro, tem o problema da discriminação e... Por ser trans? Tem, mas tem o problema dela enquanto mulher também. Eu acho que sim. Isso, eu concordo também. Eu acho que tem um poder de voz. Tanto porque na sociedade ele não vai ser visto... O trans ele não vai ser visto como homem. Nessa questão vai ser visto como uma mulher. Apesar de todo o preconceito ser ainda maior pela questão de ser trans. Tem mais dados aqui. Eu vou lendo aqui, se vocês quiserem me interromper, fica à vontade, tá? É porque, na maioria das vezes, o pessoal pensa que a violência contra a mulher é só quando a mulher é agredida fisicamente, né? E eu fui pesquisar e não é bem assim, né? Então, tem 10 itens aqui que diz o contrário. Então, o primeiro, humilhar, xingar e diminuir a autoestima da mulher. 2, tirar a liberdade de crença. Então, um homem não pode restringir a ação, a decisão ou a crença de uma mulher. Isso também é considerado como uma forma de violência psicológica. Número 3. Fazer a mulher achar que está ficando louca. Há inclusive um nome para isso, o gaslighting, uma forma de abuso mental, que consiste em distorcer os fatos e omitir situações para deixar a vítima em dúvida sobre sua memória e sanidade. Número 4. Controlar e oprimir a mulher. Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher. Como querer controlar o que ela faz, não deixá-la sair, isolar sua família e amigos ou procurar mensagens no celular ou e-mail.
5. Expor a vida íntima. Falar sobre a vida do casal para outros é considerado uma forma de violência moral, como, por exemplo, vazar fotos íntimas nas redes sociais como forma de vingança. 6. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Nem toda violência física é o espancamento. São considerados também como abuso físico, a tentativa de arremessar objetos, como a intenção de machucar, sacudir e segurar com força uma mulher. 7. Forçar atos sexuais desconfortáveis. Não é só forçar o sexo que consta como violência sexual. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como a realização de fetiches, também é violência. 8. Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. O ato de impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos, como a pílula do dia seguinte ou anticoncepcional, é considerado uma prática da violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar também é outra forma de abuso. 9. Controlar o dinheiro ou reter documentos. Se o homem tenta controlar, guardar ou tirar o dinheiro de uma mulher contra sua vontade, assim como guardar documentos pessoais da mulher, isso é considerado uma forma de violência patrimonial. E 10. Quebrar objetos da mulher. Outra forma de violência ao patrimônio da mulher é causar danos de propósito a objetos dela, ou objetos que ela goste. Aí entra a Maria da Penha, né? Que as pessoas têm uma ideia muito equivocada da lei e falam, é pra, mais uma vez, vitimizando as mulheres. E tem gente que fala que foi política, sabe? É uma decisão política. Mas o que na vida da gente não é político, né? Todas as relações são políticas. Isso é importante. E eu acho que é inegável a importância de uma lei, já que é pra pôr lei, vamos colocar leis que ajudem as pessoas, né? E quem não é contra a violência, né? A mulher. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que se desprender dessa ideia de que violência é só física. Porque violência psicológica às vezes machuca muito mais que a física. Machuca muito mais. E ela é tão recorrente que as pessoas não percebem. Elas não percebem. E é tão... Meu Deus, eu acho tão absurdo. Eu também acho extremamente absurdo, porque talvez são coisas que vão se repetindo dia após dia. E vão causando uma ferida emocional e mental na pessoa sem tamanhos. E pra se tratar disso, talvez um machucado na pele é uma coisa que você... Não que isso possa acontecer, mas talvez um apanhar vai passar um tempo, causa também uma ferida mental, mas vai passar um tempo, vai parar de doer aquele local. Agora, a ferida mental, ela é muito mais séria em algumas vezes. As pessoas primeiro não levam a sério, é frescura, já passou, sim, esquece isso. E não é bem assim que acontece. Sim. E causa muitos problemas, por exemplo, em ocupar cargos de chefia. A mulher sempre colocando em subemprego, não subemprego, mas sempre colocada pra trás, né? A mulher sempre é a vice, a mulher sempre que tá por trás das pessoas. Ou quando ela é colocada, ela não é levada a sério. Você mencionou o gaslighting, e que é uma forma de você falar pra... A mulher tá discutindo com você, e você é homem, e você, ao invés de você embasar a sua discordância daquilo que ela tá falando, você pega e fala, não, você tá ficando louca. Você é louca. E a mulher... Você não fundamenta aquilo. E tem também aquele interrupting, alguma coisa assim. Que é quando você tá numa discussão, que a Gabi faz agronomia. Então ela falou que às vezes ela sofre com isso. Como mulher, é complicado nisso. Porque ela tá dando uma opinião dela sobre alguma coisa e um homem interrompe. E, tipo assim, isso acontece muito. E as pessoas acham que é banal, que é normal. E não é, porque é disso do homem achar que ele tá sempre à frente da mulher. Tipo assim, eu tenho argumento de autoridade, você não, você fica quieta. E geralmente as pessoas vão ouvir o homem. Uhum. Eu passei por uma situação, vou dar meu exemplo, não é uma coisa que é só minha, eu vejo isso, mas uma situação de apresentação de trabalho. Tô apresentando trabalho, tô falando sobre o assunto, todo mundo tá conversando na sala, ninguém prestando atenção. No meu grupo tinha outros meninos. Os meninos começaram a falar,
é uma autoridade na sala. São alunos como eles, têm o mesmo conhecimento, mas vira autoridade. E não é uma questão que eu culpo também os meninos que estudam comigo, porque eles foram educados assim. E principalmente nessa questão eu vejo da agricultura, as pessoas do meio rural têm, querendo ou não, tem um pouco mais aquela coisa de o homem ser autoridade, o homem ser chefe da família. É uma coisa urbana também, mas no meio rural é um pouco mais forte. E como 90% das pessoas que estão ali estudando comigo são assim, é difícil. Talvez, apesar de terem professoras mulheres na maior parte das disciplinas, é um pouco difícil quando é uma aluna que tá ali, nós somos iguais, né? Entender por que mas esquece, ela é menina, não vou ter problemas com isso. E quando é um menino, por que o menino, nossa, legal o que ele falou. Vai lá e apoia. Apoia, não, tá certo, é isso aí. Hércules? Representatividade. Do que elas eu não posso fazer. Isso aí. Agora, falando um pouco mais da lei, Gabi. Caso a mulher sofra algum tipo de violência, qual que é a melhor maneira dela fazer a denúncia? Tem um órgão especializado nisso? No caso de cidades grandes, seria a delegacia da mulher, né? Mas, por exemplo, aqui em Andira a gente não tem. E isso entra numa coisa muito, muito complicada. Porque quando você vai numa delegacia, por exemplo, fazer um BO, a mulher é indagada, né? Ela é questionada e não são questionamentos simples, como se faz pra um homem, né? Tipo assim, beleza, você foi violentado, mas que horário que foi isso e tal. Como se ela estivesse mentindo, né? Exatamente. Ou como se a culpa fosse delas, né? Também. Então, entra num dilema, na verdade, porque em cidades pequenas, inclusive são as cidades que mais têm violência contra a mulher. Ou pelo menos os que mais é velado isso, né? É assim, uma coisa velada. E acho que a gente teria que lutar contra isso de mulheres irem fazer o boletim de ocorrência quando sofrerem alguma agressão e não serem questionados, com que roupa que você tava? O que você tava fazendo sozinha nesse horário? Então, isso acredito que tem que surgir da sociedade mesmo. Porque eu realmente eu não tenho uma resposta pra isso. Seria a delegacia da mulher, né? E é muito complicado. Ou a mulher não faz o boletim de ocorrência porque já sabe que na cabeça dela não vai dar em nada, né? Ou não quer sofrer. Exposição também, né? Exposição. Talvez uma mulher... exposição... Principalmente numa cidade pequena. Uma mulher sofre abuso, no outro dia todo mundo vai estar falando, essa mulher foi abusada. Mas ninguém vai olhar com olhos, nossa, essa mulher foi abusada. Vai ser aquela coisa, como a Gabi disse, mas que roupa que você tava? Por que você foi abusada? Vão tentar culpar a mulher pelo que aconteceu com ela, pela violência que ela sofreu. Tava sozinha, mas por que você tava sozinha essa hora na rua? A mulher não pode andar sozinha essa hora na rua. O julgamento da sociedade é muito cruel. É imenso. É muito cruel. Às vezes ela deixar pra lá, isso de deixar pra lá, seja menos doloroso pra ela do que ir lá e ser mais julgada ainda, mais massacrada, sabe? E ela não precisa disso nesse momento, acho que precisa de acolhimento. E aí que eu vejo um problema imenso, que a falta de justiça nesse caso. Às vezes é uma coisa que, pra mulher, se ela for denunciar, ela vai sofrer mais ainda do que se ela ficar quieta. Só que se ela ficar quieta, ela pode continuar, talvez, sofrendo essa violência e ninguém vai enxergar isso. É um problema muito grande, muito grande. Mas a gente não pode, eu acho que a gente não pode culpar aí a polícia. Sim, a gente deveria culpar o Estado que não prepara essas pessoas. Elas precisam de preparo, elas precisam... né, de instrução, porque é complicado, né? Você tá numa instituição que é assim, é repressiva, é... Delegados, por exemplo. Por que todo mundo tem a imagem do delegado como uma pessoa severa, assim, né? E aí a questão... As pessoas têm que ser preparadas pra isso, né? Cursos, várias coisas, assim, que ensinem isso, né? E acho que a mulher tem que recepcionar a mulher. Isso também seria importante. Principalmente nessas questões. Sim, de violência, tanto do corpo da mulher, violência sexual e familiar, e... enfim, todas essas questões.
Recentemente veio à tona o caso de um diretor, né, diretor, produtor de Hollywood, né, que ele abusava do pessoal que ia fazer o casting lá pros filmes, né. Isso gerou a hashtag MeToo, né, que aí as pessoas também se sentiam à vontade para ir lá e fazer a denúncia também do que aconteceu. O que vocês acham desses casos? É bom ou é ruim essa tanta exposição? Eu acho positivo, porque deixa outras pessoas que talvez estavam inibidas, deixa elas livres e mostra, olha, aconteceu comigo, mas eu tô aqui e eu tô abrindo o jogo pra todo mundo e você também tem que fazer isso. A culpa não é tua, sabe? Eu acredito nisso. Também vejo de uma forma positiva, porque às vezes as pessoas veem uma coisa como muito pequena. Só acontece aqui. E não, é uma coisa grande. Acontece em todo lugar, com todas as pessoas, independente de classe social. E quando vem um caso tão forte na mídia, dá esse sentimento de liberdade e, às vezes, até de um pouco de conforto pra pessoa falar: não, vou denunciar também. Se essa pessoa denunciou, por que eu não posso? Eu tava lendo a matéria na Rolling Stone, e eles estavam falando desse caso, que pode ser um quebra de paradigmas, né? Porque juntou tanta gente, né? Tanta mulheres famosas denunciando esses casos de abuso, né? Que talvez no futuro, quando olharem pra isso, vai tornar uma coisa, né, que marcou muito. É uma coisa que a gente não, nesses casos, a gente não pode ver como nada imediato. É uma luta que vai do dia a dia e, com o passar do tempo, ter essa visibilidade e entender que não tá certo, que não tem que ser assim. Quais os desafios atuais a serem enfrentados pelo feminismo? Deve ter muitos, né? Como eu havia dito no início, a gente tem que diferenciar alguns movimentos, por exemplo. Não pode enfiar tudo num saco e falar, tudo isso é feminismo. A pauta da mulher negra é diferente da pauta da mulher branca, né? Como a pauta da mulher que tem relacionamentos heterossexuais é diferente da mulher que tem relacionamentos homossexuais. Homoafetivos, desculpa, corrigindo. E eu acredito, eu, enquanto mulher branca, dentro dos meus privilégios que eu reconheço, eu acredito que a maior delas é a liberdade sexual. Eu acho que é isso. Porque talvez não seja em outros movimentos do feminismo, mas a mulher é muito, muito oprimida, sabe? Eu vejo essa questão também da liberdade sexual, porque entra em todo um contexto enorme. Às vezes as pessoas pensam com a liberdade sexual da mulher só com o direito de escolha de ter uma vida sexual ativa. E não é bem isso. A questão sexual da mulher é a questão da objetificação da mulher, é a questão da opressão da mulher, porque ela tem que ser submissa. É uma questão muito grande, que entram várias coisas que talvez a partir disso vá quebrar vários tabus na questão do que é ser mulher na sociedade. Também eu acredito muito que é uma coisa que entra é o respeito. Assim, se a mulher não fosse tão oprimida, ela não teria tantos outros problemas de ocupar cargos, da sociedade respeitar a mulher na sua capacidade intelectual, que é uma coisa muito grande também. Uhum. São várias questões que entram nisso. Eu acho que a maior questão também é a mulher ser o que ela quiser, né? Ter a liberdade de escolha. E às vezes as pessoas falam, mas aí, o próprio feminismo entra em conflito, porque fala, ao mesmo tempo que tem que ter essa liberdade sexual e a objetificação da mulher. Porque as pessoas se aproveitam disso, né? Sim. Mas aí, peraí, vamos organizar as coisas. Quem escolhe é a mulher. É ela quem escolhe. E você não tem que opinar sobre isso. Eu acho que seja isso. Eu concordo de novo. Mas é uma coisa assim, igual muitas vezes eu vejo muita gente comentando em páginas no Facebook, alguma coisa do tipo.
mas e se a mulher quiser ser dona de casa? Cara, tá tudo bem. Ela pode ser dona de casa. Bem, é. Mas aí que tá o problema. Se ela quiser, não é uma questão de impor a mulher. Você tem que ser dona de casa ou você tem que trabalhar fora, você tem que sair, você tem que fazer o que você quiser com a sua vida. É aí que tá, você vai fazer o que você quiser. Não é porque você é mulher que você tem que ser taxada como você é isso. Você foi feita para isso. Você é um ser humano, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser trabalhar, se você quiser cuidar de casa. Se você não quiser fazer nenhum dos dois. Sim. Você é livre para ter suas escolhas. E é uma coisa que eu acredito que seja o ponto-chave do feminismo. Igual às vezes as pessoas questionam muito, mas o que é feminismo? Acho que aí tá a principal coisa, é a liberdade de escolha da mulher. Liberdade de escolha. Eu tava vendo um vídeo do Pirula, o Hércules, que também acompanha o canal. Ele tava falando sobre as mulheres na área de ciência, né? E é uma coisa tão... Ele tava falando que... Você viu esse vídeo? Não vi. Ele tava falando que é uma coisa tão opressora que muitas mulheres acabam desistindo. Já são poucas mulheres que estão no ramo. Aí, tamanha opressão desse número mínimo já vira uma coisa rara, entendeu? Então é complicado mesmo, né? Na ciência enquanto método, na ciência enquanto área, ciências biológicas, por exemplo, vamos dizer assim. Porque tem, assim, na academia, algumas áreas, a representatividade é muito grande, né? Acredito que seja na pesquisa. Na pesquisa das ciências. Que quando a gente fala de ciências, tem alguns significados, né? Vamos dizer assim, nas ciências naturais, biológicas, enfim, porque nas humanas tem muitas mulheres. Sim. Né? Eu vou assistir esse vídeo aí. É interessante. Eu tava aqui aprendendo, né? Aqui pensando algumas coisas. É muito legal isso da gente olhar para essas questões, ver que elas existem e tentar resolver, né? Eu acho que esse que é o propósito realmente dos movimentos. E eu não posso deixar de destacar que esse mês estamos celebrando, né, o centenário da gloriosa Revolução Russa. E dentro do projeto que desenvolveram na antiga União Soviética, deram um protagonismo tremendo para as mulheres, né? Tantas pessoas falam que o comunismo, né? Se bem que não vou dizer que a União Soviética também é socialista, comunista, que hoje já aprendi outras coisas que já me fez repensar. Mas enfim, dizem que o objetivo deles é acabar com a família, né? E realmente é acabar com a família que é fruto do capital. Essa família que a mulher se une ao homem na dependência financeira, na dependência do cuidado de poder sobreviver. Hoje a gente já superou isso daí, de certo modo. A liberdade profissional, a mulher já pode trabalhar. Então, muitas coisas daquele período, da década de 20, a gente ainda não conseguiu colocar em prática, né? Eles tiveram uma experiência muito, muito boa também na questão da terceirização do trabalho doméstico. Então eles não queriam que as mulheres fizessem o trabalho de casa para poder também fazer outras coisas. Então tinham pessoas encarregadas de trabalhar para limpar as casas, enfim. E cargos políticos, abertura do mercado para mulher, isso aí foi tremendamente debatido também. Então acho que assim, a gente tem exemplos na história de coisas que são legais. Só que às vezes por preconceito até de questões de vertentes políticas, ideológicas, a gente acaba criando uma barreira. Fala de representação da mulher, fala, opa, isso aí é papo de esquerdista, não gosto, né? Mas não, isso aí que nem as meninas falaram, isso é coisa de ser humano, a gente tem que ver, todo mundo tem potencial e todo mundo pode fazer, dentro das suas capacidades normais, vamos dizer assim, cognitivas e tudo mais. Então, não tem mais sentido a gente ficar achando que as coisas eram assim, devem ser assim porque sim. Não, a cultura a gente inventa. A cultura não é algo dado, é algo modelado. E a gente tem que sempre reinventar de uma maneira que seja bom, que seja englobe todas essas questões, né? Porque senão a gente acaba caindo naquelas armadilhas de falsa liberdade, né? Liberdade para quem?
eu vejo por trás de tudo isso, como você comentou, na Revolução Russa, a coisa do contexto histórico. No passado, tem toda a questão da mulher na casa, do homem trabalhar. E por volta disso, tem toda uma sociedade que foi mudando com o tempo, com a tua história, com a tua cultura. Então, por que a questão da mulher ainda tem que tratar isso como uma coisa tão passada, tão distante, querendo ou não? É lógico que tem várias conquistas desde então, que vem até agora, mas tem muita coisa que ainda tem que ser conquistada, e principalmente por essa coisa de pensar que, nossa, não é assim, era assim, foi assim um dia, mas se tanta coisa mudou, por que isso não pode mudar também? Eu não sei, mas acho que a gente não vai ver isso. Infelizmente. Acho que vai demorar um pouco ainda. Mas, assim, a luta tem que ser diária, né? Porque... E quando fala em luta, não é só ir à rua e reivindicar. Não, é formação. É você dar condição da pessoa aprender. É você formar as pessoas para entender que isso é importante. Então, acho que a grande ferramenta que a gente possui e tem que utilizar é o discurso. É o discurso embasado e é a formação do cidadão. Aí deixa eu citar também, que eu acho muito bacana. Falando ainda da União Soviética, né? Na Segunda Guerra, as mulheres detonaram, tá ligado? A gente conhece pouco, mas... eu não sei se vocês conhecem, tinha um regimento da Força Aeronáutica da União Soviética que era liderado só por mulheres. Desde a questão de manutenção mecânica, estratégia, era só mulheres. Inclusive, elas ficaram conhecidas como as bruxas da noite, pelos alemães. Cara, é uma vibe tão louca que elas... Aí que tal, também não sei porquê, mas elas utilizavam os piores aviões que o governo possuía na época. Eram aviões já obsoletos da década de 20 e que voavam numa velocidade muito baixa. Só que pelo fato de voarem uma velocidade muito lenta, os aviões modernos não conseguiam alcançar ela porque senão eles caíam, né? E elas ficaram conhecidas desse jeito porque durante os ataques, elas desligavam o motor dos aviões, atacavam à noite, né? E diziam que os alemães ficavam apavorados porque ouvia aquele som do vento passando pelas asas e de repente só ouvia bomba. Caramba. Mas meteram o terror na galera, sabe? Tem esse caso e tem a famosa... Eu esqueci o nome dela, mas eu até falei aquele dia, é a Rosa de Stalingrado. Ela foi uma aviadora, assim, que decidiu muitos momentos. Uma perícia, uma coisa incrível. E assim, tratada num respeito pelos seus pares, incrível. Assim, então, me encanta essa galera, sabe? Assim, como eles estavam à frente nessa questão cultural. É claro que depois, né, com o stalinismo, muita coisa mudou. E daí eu tenho que reconhecer que as coisas ficaram muito feias. Mas eu acho que até então o leninismo aí teve questões muito importantes nessa questão da representação da mulher e da localização dela na sociedade. Então vamos para a indicação da galera. Nessa parte, Gabriela. Cada Gabriele e Gabriela. Gabriele e Gabriela. Um abraço pro João Emanuel. Ficou bravo, que é João Manuel. Eu errei o nome dele no post. Bom pra caramba. Eita. Foi mal, João. Acontece. Então. Então, nessa parte, cada um deixa uma indicação aqui pro pessoal, pro público, né, e procurar se informar. Então eu vou começar aqui. Eu vou falar sobre o Mamilos Podcast. Um podcast muito polêmico. Top! Ele é apresentado pela Juliana Valauer e a Cris Bartz. E cada semana é um tema diferente. Geralmente o tema que tá em maior ascensão na mídia, né? É isso. Procurem lá, vocês vão gostar. Hércules. Hoje você tem indicação. Eu tô inspirado. Essa semana eu tô festivo, uhum, né? Eu não poderia deixar de indicar duas obras, né? Que eu acho que para esse mês de outubro
pra gente que a gente sabe quem somos, é muito importante. A gente está comemorando uma efemérides aí, né? Que nem eu comentei da Revolução 17. E tem duas obras que eu acho que é interessante a galera revisitar, até para conhecer e pra gente entender melhor. Porque são assuntos polêmicos e são assuntos que são muito mal compreendidos. Mas eu acredito que se a gente lê com olhares isentos dessas, se é que é possível, né? Dessas tendências, acaba sendo muito proveitoso. Que é o Manifesto Comunista, né? Que foi redigido década de 1840, acredito, 1848. Marx e Engels e as teses do Lenin, que daí deram a origem aí a todo o movimento. Então, fica a minha indicação. Gabi? Quem vai? Eu preciso ver um blog aqui que eu esqueci. Fica à vontade. Eu entendo vocês, porque toda vez eu esqueço que eu vou indicar. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito e trata do feminismo, mas mais da parte das mulheres gordas, mas eu acho interessante até para as mulheres magras por essa questão de quebra de padrões, que é o Alexandrismos. É sensacional, é muito legal. Ela trata a questão do corpo de uma maneira muito interessante, nessa quebra de tanto da mulher gorda quanto da mulher magra. Eu acho bem interessante. Coisa linda apareceu aqui. Eu gosto de uma página no Facebook. Mas aí eu acho que entra um pouquinho da interpretação de cada um, que é o Gato e o Diabo. Não sei se você já viu. Ótima. É ótima, mas requer um pouco mais de leitura e tentar entender as questões levantadas. A página Feminismo Poético também é sensacional. Muito boa. Super indico. Sim. Eu indico o blog da Mariana Varela, que se chama Chorumelas. Ela é editora do Drauzio Varela. E é muito bacana. E o canal da Nathalie Neri, que ela traz questões do feminismo negro. E é muito legal também. Vou deixar os links aí no post, né? E fica o convite aí pra vocês iniciarem o próprio podcast, né? Eu já tinha falado pra Gabi. Então, vamos agilizar aí essa parte. E muito obrigado pela participação, tá? Foi uma honra receber vocês aqui. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo. Eu considero também uma honra pra gente ver que, por ser um podcast idealizado por um homem, querer levantar essa questão. Muito interessante. Então é isso. Valeu, tchau. Até semana que vem. Valeu.